você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio vamos falar sobre a importância de tomada de crédito de forma inteligente. Afinal de contas, a gente já tem uma série de tecnologias que nos facilita não somente preencher aqueles cadastros, inúmeras fichas intermináveis que não leva a canto nenhum. Esse cadastro existe até um nomezinho mais um pouco técnico, é o tal do cadastro socioeconômico. São várias páginas, mas com o uso da tecnologia, esse processo tem facilitado muito mais e encontrado o crédito na medida certa, para você tomar a sua ação de forma muito mais inteligente, que cabe no seu bolso e que entre no seu fluxo de caixa enquanto pessoa. Afinal de contas, um crédito ele tem que ser muito bem utilizado no momento certo. E para isso, para a gente entender como é que essa nova tecnologia vem ajudando essa tomada de crédito, o meu bate-papo hoje é com Alex Franco, CTO da Jeito. Não, da Jeito não, CTO do Jeito. É isso, Alex? Me corrija aqui se eu falei errado, por favor. É isso aí. Bom dia aí, boa tarde para quem estiver ouvindo em outros horários. Na verdade, essa é a questão do da, a gente já deixou até bem liberado, porque na verdade a gente fala, pode ser um, pode ser o outro, a pessoa faz da forma que ela quiser. É do seu jeito. A gente é do seu jeito mesmo. Maravilha. Boa. Cara, Alex... Obrigado, Vinícius, pelo convite. Super obrigado pelo convite aí pra gente estar aqui com você. E mais uma vez, assim, parabéns, como eu te comentei, assim, parabéns, 300 episódios dentro de um podcast. Não é para qualquer um. Pois é. Parabéns por tudo que vocês têm construído aí. Cara, eu que agradeço. Eu tô mega empolgado aqui pra gente trocar essa ideia, porque falar de crédito, ainda mais no Brasil, sempre foi um instrumento social muito importante para alavancar a sociedade, a gente conseguir construir mais, fazer mais. E a evolução do próprio crédito, da tomada de crédito, ela já passou por diversos cenários econômicos no Brasil. A gente não vai entrar em tanto detalhe nesse aspecto, mas o uso da tecnologia, de fato, ela vem ganhando mais força cada vez mais. É um app, é um cadastro mais facilitado, é um cruzamento de dados que faça mais sentido para quem está querendo aquele crédito e, obviamente, também para quem está oferecendo o crédito. Mas antes de a gente entrar nessas nuances um pouco mais tecnológicas, que a gente gosta aqui também, mas eu queria que você pudesse contar um pouquinho sobre o que é a empresa Jeito, como é que ela foi fundada, qual é a concepção de vocês e como é que vocês de fato ajudam o mercado de forma diferenciada, por favor. Legal. Eu acho que assim, o importante é o Jeito existe há 10 anos, tá? Então, como processo 10 anos, mas se você falar assim, mas existe há 10 anos já concedendo crédito? Não. E eu acho que aqui está um grande diferencial desse negócio. Porque fazer igual todo mundo faz era mais do mesmo, você só iria estar oferecendo crédito do mesmo jeito. Legal. Então, o Jeito, ele nasce lá atrás por uma experiência que o founder, o Fernando, que é daqui da empresa, ele teve abrindo crédito na Europa, numa época na Rússia, onde não tinha birô. Então, ele teve que trabalhar com dados alternativos para poder fazer isso acontecer. E depois, uma segunda experiência que ele teve na Nigéria, em que ele estava trabalhando com uma população que tem tudo a ver com a nossa camada C e D, que é o pessoal que hoje não tem acesso a crédito dentro do Brasil, ou, para falar melhor, na verdade, quando tem um crédito de má qualidade. Então foi essa junção dessas duas capacidades que acabou fazendo com que durante quase 5 anos ele não estivesse lançando o Jeito, ele estivesse só estudando dados, levantando informações e vendo qual que era a melhor forma de criar uma inteligência diferente para fazer algo diferente do que os outros estavam fazendo no Brasil. E é aí que nasce o Jeito. Então, o Jeito hoje, ele tem 10 anos, estamos celebrando nesse mês aqui os nossos 10 anos, mas nos últimos 5 de forma operacional, porque o negócio já nasceu fundamentado em dado alternativo, tecnologias diferenciadas, exatamente para preencher essa lacuna que não estava bem preenchida no mercado. Então, é muito legal, né, e trazendo alguns números, até para entender a dimensão do que é o Jeito hoje, a gente está falando estamos com quase 9 milhões de clientes aí nesse próximo mês, e a ambição é de que até o final do ano a gente já vai estar com 10 milhões de clientes. Por quê? A gente está trazendo cerca de 350 mil clientes todos os meses para dentro, o que é muita gente. Cara, isso é muito bacana, mostra a evolução de vocês ao longo de 10 anos, mas também olhando não somente a base de clientes, a adaptação do produto, né? Porque o produto, o serviço, enfim... A oferta que vocês entregam para o cliente também vai se adaptando e moldando a contextos diferentes. Hoje, né, no panorama que a gente tem agora, quais são as camadas de produtos que vocês oferecem para essa base de... Já vai ultrapassar 10 milhões, vai ser fichinha, viu? Isso é café pequeno para vocês, viu? Esperamos sim. Na verdade, eu acho que um dos diferenciais está aí, né? Então, a relação, muitas vezes, de não dar crédito para essa camada da população
é muito porque, como ela não teve um histórico, e a gente sabe o quanto os dados dos birôs, os dados de Sim. crédito hoje são importantes, ele acaba tendo uma questão, se não tem histórico, acaba que ele não tem acesso a crédito. E aí que está a grande diferencial. O negócio aqui, ele tentou criar um produto de entrada em que a pessoa entra no nosso aplicativo ali, em que a gente está tentando trazer essa relação com o cliente do crédito, e a gente não está falando, você não tem acesso ao jeito. Na verdade, a gente só vai ver a melhor forma dele ter acesso ao jeito, seja ele abrindo uma conta pré-paga, e aí a gente vai ficar de tempo em tempo olhando essa pessoa e acompanhando essa relação para falar, agora você tem acesso a um crédito pós-pago, e esse crédito pós-pago, muitas vezes, ele é um crédito de 100, R$ 150, para que a pessoa possa preencher aquela lacuna dentro do mês, porque faltou um dinheirinho ali dentro do mês, e isso é uma coisa que garante, de um lado, que a gente vá aprendendo, isso que nunca foi criado de um histórico dele de crédito, que a gente possa começar a criar esse histórico de crédito da pessoa, ou seja, estamos guardando dados desse relacionamento, mas a gente cria uma relação de confiança, porque a gente começa a falar, vem com a gente, confia no jeito que a gente também vai confiar em você para a gente criar a sua história, que é a história que até hoje você não conseguiu criar para ter acesso a crédito no mercado. E aí o que é muito legal é que meses depois a gente começa a acompanhar e a gente vê que essa pessoa vai ganhando essa confiança da gente, a gente dela, e logo ela está tendo acesso a créditos maiores, e aí é uma relação que a gente acaba criando em que aí ela tem acesso a um crédito pessoal, tem acesso a outras linhas para poder expandir essa inserção dentro do mercado. Então, eu acho que por um lado, como a gente está falando, tecnologia é super importante, porque tudo que eu estou falando aqui tem a ver por trás com dados. Sem Tem a ver dúvida. com uma inteligência do processo que a gente está criando com a pessoa. Mas acho que mais do que isso, tem uma consciência importante do negócio, de propósito, de inclusão desse pessoal dentro do mercado. O nosso cliente está sempre no alvo aqui que a gente fala, eu não quero também só conceder o crédito por conceder, porque não adianta também você conceder um crédito em que a pessoa daqui a pouco está super endividada. Então a gente também faz análises com várias outras informações de mercado para garantir que a gente está nessa relação. Eu estou dando a confiança, a pessoa está ganhando a confiança, mas eu também não estou deixando ela se super endividar. Porque se essa relação acontecer de forma saudável, todo mundo cresce e todo mundo vai estar super bem. Então isso eu acho que é importante trazer, porque é a base fundamental de tudo que rola por trás do produto, da tecnologia, ela está alicerçada em cima desse fundamento ESG, que é a gente quer fazer, mas quer fazer de um jeito que torne produtivo para a sociedade. Cara, isso é super interessante, porque normalmente existe uma necessidade de tomada de crédito, como você bem falou, às vezes para cobrir exatamente aquela conta de água, aquela conta de luz que acabou não encaixando nesse mês, porque às vezes acontece um desvio, né? Não padrão, que a gente fala, né? De repente é uma escola, é um remédio, alguma coisa assim que acontece, mas esse pequeno crédito, quando você começa a fazer essa relação de confiança, a relação de confiança também que acaba bidirecional, né? É vocês com eles e os clientes com vocês, e aquela mecânica ela vai se amadurecendo. É uma forma também de mostrar que não somente as estruturas bancárias já bem constituídas é a única alternativa para você tomar um crédito, porque a gente sabe que às vezes tem lá aquele limite de crédito especial, aquele crédito um pouquinho maior ali, ou então o tal do rotativo do cartão de crédito, é a única alternativa que as pessoas às vezes conhecem. No caso, vocês estão aqui mostrando que existem outras alternativas que não necessariamente ficam em relação direta ao seu principal banco ou seus bancos que você tem relação. Seria isso também, Alex? Totalmente. Na verdade, eu acho que a gente passou por uma onda, né? Você até trouxe a questão da tecnologia evoluindo, né, nos processos. A gente teve uma primeira onda em que várias fintechs, várias empresas vieram fazer um challenge ao modelo que a gente tinha vigente, mas muito fundamentado na experiência do cliente. Então, trabalhava-se a experiência usando tecnologias novas, canais novos e tudo mais para melhorar a experiência e atrair esse cliente com uma experiência melhor. O que a gente está trazendo aqui, eu acho que é uma segunda onda para poder, e não é à toa que essa penetração de 10 milhões de clientes numa velocidade tão rápida, é porque, na verdade, a gente está usando agora a tecnologia, não aquela parte de front, mas toda uma parte de back, em que a gente usa dados, usa analytics, inteligência artificial, usa tudo que a gente tiver ao nosso alcance para que a gente possa mostrar uma alternativa de quem a gente vai dar um crédito melhor, uma alternativa de crédito que está olhando sob o olhar do cliente para que seja sustentável, para que possa encaixar aquele momento de vida dele, mas sem que aquilo represente depois uma bola de neve na vida dele, como é o famoso rotativo, e que a gente possa, na verdade, estar criando essa história ao longo do tempo. Tem um dado super bacana que comprova isso que você está trazendo. Recentemente, mais uma vez baseado em dados, a gente tentou levantar informações nossas, com informações de mercado,
E a gente, quando concede o crédito, a gente não concede crédito para negativado. Nada contra quem faz no mercado, mas a gente tem esse pilar de que a gente também quer já nascer isso de forma saudável desde o início. Mas é interessante que a gente sabe como é a vida da população brasileira. Ela passa por altos e Sim. baixos, em que muitos bancos, quando a pessoa está naquele momento baixo, ela simplesmente larga a mão dessa pessoa. A gente não, a gente está junto, porque a gente entende como funciona a vida dessa pessoa. Ela vai ter momentos que ela está bem, momentos que tem uma maior dificuldade, mas que ela vai voltar a estar bem. É a natureza da população brasileira, de forma geral. A gente está falando aqui que essa camada que a gente pretende atender tem 80 milhões de brasileiros nessa camada mal atendida com crédito. Então, a gente fez uma análise olhando assim, vamos pegar a nossa base e olhar nessa relação de confiança até para a gente comprovar que ela realmente existe, que ela é uma alternativa aos processos tradicionais de crédito. Vamos olhar o que aconteceu nos últimos 7, 8 meses. Quem foram clientes, quais foram os clientes que nos pagaram recorrentemente todos os meses em dia, e vamos comparar com o que aconteceu com esse cliente no mercado. E a gente percebeu que 50% dessa base está negativada com o mercado, ou seja, ela passou por dificuldades, mas a nossa relação foi tão legal de confiança que a gente está criando com ela para a vida dela, e ela percebeu isso, que ela parou de pagar outras instituições, mas ela não para de pagar o jeito. Que ela fala, ali eu estou percebendo que eu estou criando uma história, e eu quero criar essa história para que a gente possa cada vez ter coisas novas para mim. E ele percebe esse movimento, a gente está sempre lançando coisas novas, novas soluções para eles, e eles percebem essa dinâmica de confiança. E isso assim, por trás disso tudo, falando aqui de tecnologia, Sim. são dados, analytics, inteligência artificial, tem um monte de coisa para tirar essa inteligência. Mas isso traduzido em negócio, traduzido em propósito, traduzido numa relação real ali com o cliente. Isso que é o mais interessante. Cara, do jeito que você fala aí, para mim fica bastante claro, Alex, porque analisar esse universo de dados que vocês já possuem hoje de base de clientes e o que vocês estão ainda captando mais ainda, você falou desse universo de mercado aproximadamente 80 milhões, vocês estão bem no iniciozinho ali da jornada, mas já estão bem posicionados. Por isso que eu falei, eu acho que 10 milhões aí para vocês é fichinha para o tamanho desse desafio que é atender a população com essa relação de confiança. Mas analisar dado a dado, a gente pode falar que são 10 milhões de clientes de vocês hoje, já fazendo uma conta, arredondando aqui para cima, mas já é humanamente impossível. É analisar caso a caso na famosa linha do Excel ali, né? Olhando linha a linha, tentando criar um contexto, tentando criar um caso de uso. Aí traz aqui pra gente, como é que a tecnologia vem ajudando a trazer esse tipo de insight, porque você contou uma história, né, de, poxa, 50% da base dos clientes já tem um retorno depois de 6 meses, já tem uma continuidade saudável de relação com vocês, em relação ao mercado e tudo mais. Como é que vocês estão utilizando hoje a tecnologia? Posso dizer que a tecnologia é o pilar, assim, tirando pessoas, obviamente, né, pessoas é o pilar principal, mas tecnologicamente falando, a tecnologia, ela é o pilar fundamental para vocês conseguirem fazer a jeito do seu jeito, é isso? É isso. E assim, até para trazer o que tem por trás disso aqui tudo. É claro, tem toda a parte do fundamento de um crédito, Sim. mas um crédito que não pensa só naquela política, preciso diminuir a inadimplência, preciso diminuir a PDD. Não. Primeiro ponto, vamos fazer uma análise de crédito que está fundamentada no lifetime value dessa pessoa. Então, os modelos que a gente cria hoje, ele olha o valor da pessoa no tempo, não o curto prazo. E aí, por trás disso, a gente tem uma área hoje de dados. A gente tem um projeto, uma implantação, fazer um jabá aqui, do Snowflake, que é uma das maiores implantações do Snowflake na América Latina. Por quê? Porque a gente tem mais de 10 anos de dados sendo guardado, e aí eu te comentei, você falou, vocês estão quase com 10 milhões hoje, mas a gente não está olhando para os 10 milhões, a gente está olhando a base Brasil de 140 milhões, rodando tudo isso no nosso banco de dados, para a gente poder ter a inteligência de quem mais a gente vai trazer para dentro do jeito aqui. Além disso, dentro desse processo, que é super importante, a gente tem uma camada raw de dados bem estruturada, toda uma organização de trusted, bem arrumadinha, porque a gente pega mais de uma outra informação importante, né, de como o jeito nasceu. A gente, por não ter dado de birô para muito desse pessoal, o que a gente acabou fazendo foi tendo um footprint digital dessa galera, porque ele instala o aplicativo no momento que ele vai querer ter a relação com o jeito. E aí eu trago aquela parte, tudo de acordo com o LGPD, de dados que eu quero trazer do perfil daquela pessoa com dados mobile, e com esses dados mobile dessa pessoa, eu junto esses dados aqui, processo essa camada inteira de dados, um time bem bacana de cientistas de dados que a gente tem aqui, rodando modelos para poder fazer duas coisas, olhar perfil de crédito, propensão de uso, mas principalmente eu olho esse footprint digital para olhar características de perfil de vida dele. Então, só para você ter uma ideia,
De todo esse bancão de dados, a gente tira mais de 2.000 variáveis que a gente constrói aqui nos nossos bancos, e delas a gente transforma em 2.000 dados que a gente captura, que transforma em 800 variáveis, que elas alimentam os nossos modelos de machine learning. Então, a gente usa inteligência artificial na veia o tempo todo com esses dados para a gente poder estar analisando e tomando a melhor decisão para trazer o cliente de forma saudável dentro do processo. Usa só isso? Não. A gente também usa todos os birôs, imagina, todos os birôs que o mercado usa hoje, a gente também usa. Joga tudo dentro desse bolo, e aí tem que ter todo esse processamento em nuvem para poder trabalhar isso continuamente e continuar essa relação com o cliente cada vez melhor. A gente pode dizer que hoje a inteligência artificial, ela apoia muito dessa equipe de vocês, não só da camada dos cientistas de dados, mas também de outras pessoas que a gente sabe que não necessariamente são de tecnologia, tem um viés Sim. muito mais próximo a finanças, a processos, a concessão de crédito, enfim, uma outra camada que a gente sabe como é que funciona os bastidores, né? Então, a inteligência artificial ela vem para complementar esses insights e apresentar novos modelos que não necessariamente estavam sendo vistos naquele primeiro momento? Seria um caminho também? Exatamente isso. E aí você trouxe um ponto importante agora há pouco. Pessoas e tecnologia, isso unificado. Então, por exemplo, a nossa forma organizacional hoje, ela é um pouco do misto de tudo que eu também vim acompanhando na minha carreira aí de transformações digitais e tal, em que a gente, na verdade, põe o time centrado em etapas da jornada de vida do cliente, seja no momento que ele vai entrar, o momento em que ele está como cliente, o momento dele pagar. Então, para cada etapa da vida do cliente, a gente tem um time que é uma mistura de crédito, prevenção à fraude, negócio, CRM, produtos, tecnologia, todo mundo junto ali, como se fosse um mini grupo que ele tem como propósito trazer o resultado da companhia e trazer a satisfação do cliente. Então, o que acaba acontecendo? Uma galera de engenharia, de analytics e tudo, ele não está ali trabalhando numa área pensando em ferramenta que eventualmente não vai ser nem usada. Na verdade, ele está dentro da discussão de negócio no dia a dia, vendo assim, putz, preciso voltar para casa ali, trazer mais modelos para alimentar essa galera para fazer mais negócio. Então, eles trabalham de forma simbiótica o tempo todo. E aí, eu acho que até tá legal te trazer um dos pontos que eu acho que também são chave do sucesso aqui do Jeito. Por exemplo, você comentou, e foi muito legal, no comecinho da sua fala, você falou famosos processos de crédito em que a pessoa tem que preencher uma ficha enorme, depois Nossa. é negado e tudo mais, né? Hoje aqui no Jeito, a gente pega só 2 informações do cliente para ele pegar o crédito. São só 2 informações. A gente Caramba. só pega o CP e com 2 dados do cliente, em aproximadamente 2 minutos, a gente aprova ou não aprova o crédito para a pessoa. Por quê? Porque também é uma questão de respeito para com a pessoa. Assim. A gente sabe que preencher tudo aquilo e muitas vezes ter um não no final do processo não é legal. E aí o time aqui, nessa unificação da galera ali para trabalhar junto, pensando em tecnologia e negócio, a galera falou assim, vamos ser criativo, vamos inovar, vamos entender o que a gente pode fazer diferente. E aí um exemplo é, por que a galera faz muito desse processo longo de crédito? Porque tem informações que ele não tem e que ele quer pedir para o cliente trazer, quer bater a informação, quer fazer uma prevenção à fraude olhando face, olhando o IP do aparelho, tal. Ele está tentando se cobrir para evitar um fraudador. O que a gente fez aqui? A gente falou, não, com esses 2 dados e com tudo que tem de informações, seja no banco de dados interno ou informações que tem no mercado, a gente dá para fazer melhor e ser muito mais criativo para poder aprovar. Vou te dar um exemplo muito simples. Se eu tenho o Vinícius vindo aqui tentar crédito, ele está tentando do celular dele, eu sei que aquele IP daquele celular por exemplo, está na Vivo. E se eu bato lá na Vivo e eu vejo que esse celular está cadastrado na Vivo como sendo o Vinícius, qual é a chance de não ser o Vinícius usando o celular dele no IP que é dele? Eu já diminui muito a hipótese de fraude. Para que eu vou ficar fazendo 7, 8, 9, 10 etapas de crédito para evitar isso? Eu já tenho um dado que já me tirou essa dúvida. Então a gente está tentando ser criativo, cruzando N fontes de dados. De novo, muito dado, muito analytics, muita análise, para que a gente possa também colocar isso em prol da experiência. Então imagina, 2 informaçõezinhas o cliente coloca, menos de 2 minutos a gente já fez toda a análise, todo o processamento para poder dar a resposta para o cliente. Isso é respeito, mas ao mesmo tempo é tecnologia, e eu falo do mais alto nível por trás, com um monte de parceiros. Eu diria que nesses 2 minutinhos que está rolando, parece simples, mas a gente está batendo pelo menos no mínimo 10 e no máximo 20, dependendo do nível de criticidade, parceiros via API em tempo real para a gente poder voltar a resposta para o cliente. Tudo rodando
um processamento super rápido. Caramba, realmente a gente fala assim 2 minutinhos, para o lado do usuário pode até achar muito, mas o tanto de tecnologia que está acontecendo por trás, nos bastidores, falando, compartilhando, validando, é muita coisa acontecendo que... É, 2 minutos parece muito, mas fala para o cliente, né, lembrar aquele processo que ele pede o crédito e o cara fala, volta amanhã para saber se foi aprovado ou não. A gente responde Ah, 2 minutos depois. volta amanhã, Alex, você está sendo muito gentil, porque existem casos, e com certeza tu conhece, que às vezes leva uma semana para o cara receber ou não, né? É, E às é. vezes é um não muito seco, assim, não, e não explica o porquê. Às vezes enfim, às vezes é o cara que tem um boleto em aberto, de uma loja de roupa, não sei quantos anos atrás, ficou lá pendurado e que negativou, nem ele tinha visto isso, aí, enfim, é um não seco e levou uma semana, caramba. Você É imagina, né, desafiante. Vinícius? Desculpa te cortar, mas você imagina aquela pessoa que muitas vezes está usando esse microcrédito ali, porque vou pegar um exemplo, né? A pessoa é um Sim, profissional que trabalha autônomo e de repente está fazendo uma obra ali essa semana, mas ele percebeu que naquela obra essa semana não vai ter pagamento na sexta, vai ter só sexta-feira que vem. E ele está olhando que tem que voltar para casa, tem que trazer um remédio, tem que trazer uma comida, tem que pagar um boleto, tem que pagar uma conta. Você responder em 2 minutos vai fazer toda a diferença dele levar a comida no final do dia para casa. Então, pois assim, é, não dá para ser uma semana. Tem que ser naquela hora. pois é. E é mais com um hábito novo, né? A gente também, a sociedade, pelo menos no Brasil, está com um hábito bem legal, que é o uso do Pix, né? Que é uma tecnologia que também surgiu, querendo ou não, muda o hábito da sociedade em relação ao uso e o acesso ao dinheiro, né? Ao pagamento muito mais instantâneo. Associado a isso, obviamente, traz uma necessidade de respostas mais rápidas para outros serviços que, a princípio, ele estava acostumado a usar de longo prazo, agora não, é sim ou não, rápido e tudo mais. Agora, Alex, você citou aí diversas tecnologias por trás. Eu queria saber da sua opinião e da sua visão enquanto CTO. Cara, que desafio é para você e para sua equipe conseguir orquestrar todo esse emaranhado de tecnologia? A gente sabe que também surge todo dia uma coisa nova, um serviço novo, uma nuvem nova, agora uma nova inteligência artificial cada vez mais estão surgindo. Mas para você e sua equipe, como é que é desafiante orquestrar tudo isso e trazer valor, entregar valor para quem importa, que é para o cliente de vocês? Como é que vocês fazem isso? Eu acho que a grande discussão que a gente tem aqui vai ser sempre muito difícil. Né? A gente fala assim, independente do tamanho que a gente está, um tamanho pequenininho ou grande, se você quer fazer direito, você vai ter que orquestrar um negócio que é muito grande. Vai desde a orquestração de nuvem, o quanto você vai consumir, fazer um código que do ponto de vista de segurança também seja, né, seguro para o negócio. Você vai ter N players que você vai estar trabalhando, então imagina, se você quer fazer direito rápido e do tamanho que nós somos em 200 e poucos funcionários aqui no Jeito. Para fazer tudo isso, a gente tem que contar com os principais parceiros do mercado, todos integrados. E eu falo, nosso papel aqui não é trazer toda essa know-how para dentro. Porque se você quiser fazer tudo dentro de casa, você vai ter que ter um time de 3, 4 mil pessoas. Eu acho que a chave, e eu sei que você tem uma galera bem qualificada aqui, ouvindo aqui, vendo esses podcasts, assim, que está ouvindo o que eu estou falando agora, assim, a gente está super aberto a conversar com parceiros. Porque a gente sabe que para fazer isso, eu tenho que ser um bom orquestrador, mas eu tenho que ter muitas boas parcerias para poder trazer o que pode ter de melhor para a gente poder ser só orquestrador. A tecnologia eu posso trazer conectando o que tem de melhor para poder fazer os diversos casos de uso que a gente quer. Então, hoje a gente trabalha com vários players globais, vários players locais, soluções top de mercado, e nosso papel sempre foi, seja o orquestrador. Deixa a tecnologia, tem alguém que hoje está especializado em estudar aquilo. Tem alguém que está estudando AI, tem alguém que está estudando Generative AI, a gente já está, por exemplo, fazendo um projeto com a Google nesse momento, super bacana, colocando um copilot do lado do nosso atendente para ajudar ele a ter uma qualidade melhor de atendimento. Por quê? Porque a gente falou assim, não adianta a gente querer desenvolver Generative AI dentro de casa, tem alguém desenvolvendo isso, mas o que eu tenho de ativo? Eu tenho um banco de dados de 10 anos, com um monte de informação e todo organizadinho, que é a chave do sucesso para a IA generativa poder aprender com isso. Vamos usar o ativo que a gente tem, emparcerar com quem pode acelerar o que a gente quer fazer e vamos fazer junto. Eu acho que Legal. a gente usa muito o jeito aqui com 2Ts, mas a gente usa muito juntos com 2Ts também, porque a gente fala, é junto com uma galera aí de mercado que a gente vai conseguir orquestrar isso e sair na frente, sair super na frente.
Você falou dos dois T's? Eu conheço bem essa história. O Perro é com dois T também, viu? Show de Já tá bola. no jeito, já tá dentro do jeito já. Tamo junto já, é mais um parceiro pra gente falar muito aqui pela frente. Bacana, bacana. Agora, Alex, obviamente, você falou de 10 anos de evolução, de experiência, de vivência de mercado. A gente pode fazer um pouquinho aqui de futurolismo, sem muito comprometimento, mas o que dá para a gente imaginar os próximos passos do jeito aqui nos próximos anos? Obviamente, salve a margem de erro aqui, tudo bem, mas na visão de vocês, o que vocês já estão planejando para os próximos passos? Legal, legal. Obrigado pela pergunta, porque abre o espaço aqui para a gente trazer um monte de novidades que a gente está discutindo aqui nesse momento. Está acontecendo agora, tá no forno. Então, por exemplo, o que a gente percebeu, né? A nossa relação e esse ativo que a gente criou com o cliente é uma relação de confiança. É uma relação em que ele percebeu que, para crédito, ele bate em outros lugares e não é do mesmo jeito que é com a gente aqui, é diferente. Então, o que a gente percebeu? A gente sempre se posicionou sendo a empresa que era uma empresa de crédito para esse pessoal, para essa população que hoje está mal atendida. E a gente está fazendo agora, aproveitando os 10 anos de aniversário, fazendo um reposicionamento em que a nossa ambição é ser a plataforma de crédito, mas também a plataforma de soluções de consumo para essa turma. Porque a gente percebeu também durante as pesquisas que muitas vezes o que está pegando é o crédito, mas o que está pegando também é que aonde ele vai comprar, ele não consegue ser atendido ou ter serviços ou soluções que atendem o que ele precisa. Então, eu vou te dar alguns exemplos. A gente acabou de lançar um produto que é o crédito segurado. O que a gente está fazendo? O mercado vende aí um monte de soluções de seguro para crédito, mas a gente falou, não, tem que ser desenhado para o jeito que é o nosso cliente. A gente acabou de lançar, e é super interessante, né, que dados de mercado normalmente falam, você vai lançar um produto novo, vai levar 6 meses para você ter 10% de penetração, 1 ano para ter 25%, 30% de penetração tal. Nosso primeiro mês que a gente lançou o produto agora, está numa fase ainda inicial. Ok. 25% de todo novo cliente já está nascendo com o produto embarcado. Porque o cara gostou, ele falou, cara, isso é do meu jeito aqui. Então a gente está lançando esse rol de seguros, a gente deve vir com uma família de seguros, seguro-saúde, parte de educação, toda uma parte de consumo. Logo a gente está querendo entrar no mundo do consignado também, porque a gente sabe que a pessoa quer usar a renda dela como garantia. A gente sabe que a gente hoje trabalha num crédito de R$100 até por volta de 2.000. A gente sabe que a vida dessa pessoa, muitas vezes ela precisa de um crédito para R$30 para comprar um produto numa loja, que ela vai lá no site, escolhe o produto e na hora de pagar ela não consegue. E a gente fala, puta, tem o famoso Buy Now Pay Later, a gente vai ter o nosso Buy Now Pay Later do jeito, em que a pessoa vai ter o Pix direto aqui no jeito, para pagar lá na ponta e poder sair com o Buy Now Pay Later e comprar na hora. Na outra ponta, a gente sabe que às vezes a pessoa precisa de uma graninha um pouquinho mais, uns 10 mil ali, para fazer uma obrinha em casa. Perfeito. A gente vai querer atender essa necessidade. Então, assim, futuro do jeito, a gente vai pegar o crédito, que hoje é de 100 a 2.000, a gente vai abrir dos R$20 até os 10 mil, com diversas novas modalidades, e por outro lado, a gente vai abrir várias frentes de consumo. Nosso mercado, para o marketplace, seguros, educação, saúde, a gente vai tentar pensar em todos os produtos que essa camada de população está mal atendida, que o serviço que hoje ele tem não atende ao que ele precisa. Ele se adapta para se encaixar no que o mercado oferece para a classe B. O mercado oferece para a classe B, ele fala, vou me encaixar nisso porque é o que tem. Não, a gente vai fazer parcerias para criar produtos para aquilo que esse pessoal precisa. É esse um pouco o mindset. É fácil? Não é fácil. A gente tem desafiado o time aqui pra caramba, falando, gente, tem que ser criativo, tem que pensar com a cabeça da nossa galera. Então muita pesquisa, muita análise, muita conversa com o cliente, e aí depois vem, né, todo aquele lado. Agora, produtos e tecnologia. Dá seu pulo aí, dá seu corre, faz a coisa acontecer, porque a gente precisa lançar isso, o mercado precisa desse produto. Para mim, assim, é um caminho. Falando de coração, eu acompanhei muito nos últimos anos, desde os famosos primeiros projetos que aconteceram de vamos sair, né, do on-premise, vamos para o cloud, e aí ficava aquelas discussões, o que vai para cloud, o que não vai para cloud e tal, mas eu acho que ao longo do tempo as pessoas perceberam que é menos uma discussão puramente tecnológica, porque senão você vai cair sempre no é mais caro, é mais barato, não é? Eu acho que a gente tem que, na verdade, mais uma vez, olhar como mais um caminho de solução, uma inovação que veio ao longo do tempo, que tem se desenvolvido e ela mesma tem se tornado, né, mais escalável,
com menor custo e tudo mais, e você vai escolher os pontos onde você vai aplicar isso, mas sempre pensando como eu viabilizo mais negócio, viabilizo mais inteligência. Então, por exemplo, se eu quero processar tudo que eu processo aqui em tempo real para entregar para o cliente essa solução que a gente está imaginando, vai ter coisa que on-premise não dá, você fala, ou é na cloud ou não vai rolar. Como eu vou processar essa infinidade de dados que eu tenho aqui hoje em tempo real para entregar uma resposta em 2 minutos? Não dá. Como que eu vou, por exemplo, vou te trazer uma demanda. Tem momentos que a gente lança uma campanha aqui no Jeito e que do nada a volumetria típica que você tem ali batendo no app pedindo solução, ela multiplica por 300. A gente teve um momento aqui que ela multiplicou por 300. Como que você escala essa capacidade tecnológica naquele momento? Não dá. Então, assim, ela nesse momento eu olho como um viabilizador. É o viabilizador de vários sonhos que a gente sempre quis fazer e que muitas vezes lá atrás a tecnologia não permitia e que hoje permite. Agora, pensando nas famosas discussões, é para tudo? Talvez não. Tem coisas que talvez vai ser mais eficiente não precisar estar na nuvem, e eu acho que é uma questão do equilíbrio, mas mais do que tudo a palavra aqui, eu acho que pegando no coração, para mim foi o viabilizador de vários sonhos que eu como negócio, produto, muitas vezes queria. Ao longo da minha carreira eu migrei para a tecnologia, porque hoje é tudo uma questão simbiótica, mas eu acho que viabilizou muita coisa. Eu acho que a cloud, ela viabilizou a gente poder fazer muita coisa que antes a gente não conseguia fazer. Muito bom, cara. Alex, adorei o bate-papo aqui. Sucesso. Parabéns aí pelos 10 anos agora. E já tô dando meus parabéns aí pelos 10 milhões. Cara, tá pertinho e vocês, enfim, multiplica isso muito rápido. Sucesso verdade, na jornada. Verdade, e porta sempre aberta, viu, Alex? Se quiser voltar mais vezes para trazer um caso de uso bem legal, tenho certeza que tem vários aí. Fica à vontade, viu? Até a próxima. Legal. Muito obrigado e, assim, também portas abertas, sempre que a gente puder falar aqui. A gente sempre tiver uma novidade, lembrar do Vinícius aí pra gente poder levar pra turma aí sua, essas novidades que a gente tiver. Super obrigado. Vamos que vamos. Bem, pessoal, e você que tá vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui com o Alex? Olha só, vou promover um desafio aqui, viu? Entre na sua plataforma de banco, que você se relaciona aí qualquer, tenta simular ali um empréstimo de R$100. Vai na plataforma do Jeito, link na descrição para facilitar aqui a tua experiência, e faça essa mesma simulação dos R$100. Compare. Depois você volta aqui no comentário e diga o que você achou da experiência em solicitar em relação também à taxa de juros, enfim. Conta aqui a sua experiência pra gente. Se você chegou até aqui, um comentário e compartilhar esse episódio sempre vai bem, não é verdade? Te agradeço pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?